Começando mais uma entrevista da semana aqui no portal Manchete Goiás. Felipe Andrade, ao meu lado. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Renato? Mais uma entrevista. E mais uma entrevista com o prefeito, gestor de município aqui do estado de Goiás. Nós fizemos recentemente com o prefeito de Jesúpolis, Adriano Peixoto, e agora a oportunidade da população de Petrolina e região conhecer um pouco mais, saber um pouco mais do prefeito Tiago Pacheco de Jesus, ou Tiago Contador, né? Como é mais conhecido no município. Felipe, vamos lá. Como é que foi a eleição lá em Petrolina de Goiás com relação aos números finais? Petrolina tem 10.240 habitantes, total de 3.200 votos, e prefeito Tiago eleito com 57% desses votos, né? 3.288 votos. Então, eleição de 2020. 2020, né? Exatamente. Um ano já completando de gestão. Então, segundo o IBGE, né, a população um pouco mais de 10 mil pessoas, prefeito Tiago, 3.288 votos, 57,32% dos votos lá em Petrolina de Goiás. Prefeito Tiago, é um prazer tê-lo aqui conosco e a gente agradece, né, a atenção, ter aceito o convite de participar aqui do Manchete Goiás da nossa entrevista da semana. Isso aí, eu que agradeço, né, Renato? A gente já tem trabalhado junto em outros momentos. Estamos aqui hoje para fazer esse pequeno resumo aqui de toda essa trajetória aqui. Agradecer também ao Felipe e toda a equipe envolvida nesse projeto. Prefeito, o senhor é natural de Petrolina, família humilde, origem humilde, ou mudou para a cidade, né? Se não é natural de Petrolina, com quantos anos? Conta um pouquinho da sua história para a gente. Então, na verdade sou natural de Anápolis, saí de Anápolis com 10 meses de idade, então me considero 100% petrolinense. E prefeito, como é que foi essa entrada na política? O senhor já era político, já trabalhou com política ou foi uma experiência completamente nova? É uma experiência bem nova, até assim, vem de família humilde, muito humilde, e meu pai sempre gostou aí de estar junto na política, sempre teve seu grupo político, muito partidário, e a gente tem aqueles momentos que pensa, poxa, eu quero entrar na política, às vezes não, mas eu tinha projetos futuros, não para aquele momento, pensava aí, depois da aposentadoria e tal, quero contribuir com o meu município, mas, como se diz, é Deus que escolhe o momento certo, e Deus escolheu esse momento, eu achei que seria essa oportunidade, e estamos lá hoje. Foi a primeira candidatura, então? Primeira candidatura. Então, a referência política vem do pai. Do meu pai. E, de alguma maneira, isso influencia, né? No dia a dia, via o pai reunido, né? Com certeza. Articulando. Com certeza, né? A gente, como diz, desde pequenininho, onde o pai vai, o filho está ali junto. Então, a gente cresceu com isso e, às vezes, já tive outras oportunidades, convites para vir candidatar a vereador e tal, mas eu já tinha na minha cabeça que se algum dia eu entrasse na política, tinha que ser para prefeito. Decidido. Decidido. Que isso, hein? Pular a etapa do vereador e quero ser prefeito. Mas é perfil, né? Tem político que tem mais perfil de legislativo, né? Isso. E tem perfil mais executivo, aquele que assina, que determina as coisas mesmo. Prefeito, queria destacar com o senhor, assim, o senhor lembra do convite, assim, e o que fez mudar a chave e o senhor colocar... Porque ser prefeito é a etapa final, né? Sim. Tem a pré-candidatura, tem o momento inicial das conversas. O senhor lembra do primeiro dia, quem convidou e por que o senhor mudou a chave e aceitou, neste momento, nessa etapa da vida, ser candidato e agora prefeito? Bom, eu, como todos sabem, né, sou contador, tenho um escritório em sociedade no município de Petrolina e vários clientes. E um dos meus clientes, que hoje é até secretário do Meio Ambiente, o Hermes Gomes, um dia chegou e lançou a ideia de estar lançando minha candidatura para prefeito. Naquele momento eu achei um pouco uma ousadia, vamos dizer, né? Poxa, eu estou aqui no escritório, graças a Deus tem uma credibilidade boa, mas será que é o momento? E aí depois que ele fez esse convite e tal, para a gente estar lançando o nome na pré-candidatura, começou a vir outras pessoas, meu próprio
meu pai também chegou outro dia e, ué, Thiago, estão falando, e na verdade eu pedi para que eles espalhassem na rua. Meu pai anda o dia todo na rua. Uma articulação. Articulação. Então, assim, eu não A ideia é queria assim, que... lança o nome e vê se Isso, pega, não pega, como e que eu não vai. queria que partisse de mim. Eu chegar e falar, não, eu quero ser candidato. Eu queria que espalhassem a notícia e as pessoas me procurassem para me sentir ali se aquele seria o momento. Então, foi o que aconteceu. Ele começou a plantar, planta aqui, planta ali, e começou a aparecer pessoas ligadas à política no escritório e convidando e colocar na cabeça que eu teria que ser o candidato. Aí... O senhor sentiu que nessa época, nesse momento, havia uma insatisfação por parte da população em relação à política tradicional, em relação ao modo de se fazer política, e as pessoas queriam uma certa mudança? Sim, foi... É como eu falei, é o momento. Eu tinha uma pretensão futura, mas ali eu enxerguei o momento. Enxerguei, falei, cara, é agora ou às vezes nunca, né? Porque tinha insatisfação popular, a gente via que era uma gestão que não estava trabalhando da forma que a população queria. Veio o problema da Covid, agravou a administração também. Então, ali eu vi uma portinha e falei, é aqui mesmo, não posso deixar passar. Agora, claro que a gente pesquisa, né? Antes de fazer entrevista, busca informação aqui e ali. E a gente teve conhecimento que chegou no momento que tinha 7 pré-candidatos, né? Naquele momento ainda de especulação, Sim, quem vai sim. ser o candidato, quem não vai. E aí, naquele momento, o seu nome devia ser o 5º, 6º, talvez até o 7º, né? Porque era um contador conhecido na cidade, mas Sim. não era político em si. E aí teve, o que aconteceu que deu essa virada, seu nome despontou, eu queria que você contasse a história também do vice, né? Isso. O vice também era pré-candidato. Era pré-candidato. A gente, na verdade, o Hermes Gomes, que foi o articulador, ele já vinha montando um grupo político, né, para fazer oposição, ou até mesmo a gente imaginar até uma terceira via, e naquele momento começou a aglutinar mais pessoas e a gente acabou saindo 6 pré-candidatos de um grupo só. Aí foi onde a gente lançou a ideia, vamos fazer pesquisa, vamos começar as pesquisas, vamos fazer uma rodada de 3 pesquisas, o candidato que tiver melhor, a gente, todo mundo abraça ele. E até o momento a gente não se falava em vice, né? Ali era uma pré-candidatura para prefeito, o que saísse depois a gente iria definir o vice. Então naquele momento a gente começou essa primeira rodada de pesquisa e a primeira eu já despontei na frente, com um percentual bem pequeno. O Cristiano já vinha em segundo lugar também nas pesquisas. E aí os outros pré-candidatos já pontuaram menos, mas enfim, continuou essa rodada de pesquisa. Quando a gente veio com a segunda rodada de pesquisa, um ex-prefeito, Antônio Gonçalves, também se juntou ao grupo com o intuito também de tirar o nome ali de quem saísse melhor. E acabou que na pesquisa ele saiu o primeiro colocado entre nós, entre os 6. E aí ficou uma coisa assim, difícil da gente mensurar. Ele estava o primeiro colocado naquele momento, mas tinha uma certa rejeição, né? Uma pontuação alta de rejeição, enquanto eu estava ali em segundo, mas sem rejeição nenhuma. Então foi ali que a gente viu que se a gente abraçasse ele como o candidato, poderia não dar certo, porque já foi prefeito e tal, tem toda uma história e poderia não dar certo. Aí foi quando a gente resolveu, o Hermes naquele momento até falou, não, vamos fazer uma nova rodada, e a gente acabou reunindo nesse dia, e acabou até havendo ali uma discussão, o pessoal falou, e agora? Não, vai ser o Tunico, o candidato e tal. Aí entramos num consenso lá de ter a terceira rodada de pesquisa. Só que alguns já saiu contrariado da reunião e tal, cada um para sua casa, e faltava acho que uns 4 ou 5 dias para consolidar, né, para a gente fazer nossa convenção, e a gente achou o prazo um pouco apertado. Eu falei, cara, não vai dar para a gente fazer isso.
porque a gente vai ter que fazer uma nova rodada de pesquisa. Vai 2, 3 dias aí para ficar pronto. Ficou pronto, aí a gente quem sair na frente, nós vamos ter que abraçar, vamos ter que escolher o vice-prefeito, né? Vai ser mais uma movimentação ali. E eu pensava, cara, não vai dar certo. Aí eu fui e procurei o Cristiano na casa dele. Cheguei e falei, Cristiano, ó, você viu lá, o Tunico está em primeiro, mas tem uma rejeição grande. Eu estou em segundo, não tem rejeição. Você também em terceiro ali, com pontuação bem parecida com a minha, você não tem rejeição. Vamos fechar nós dois, vamos acabar com isso, vamos resolver essa questão aqui agora. Aí foi onde ele quis me apertar para ver minha reação, né? Ver se eu queria algo melhor para... Se eu estava pensando em mim ou se eu estava pensando na cidade, né? E ele foi e propôs, Thiago, então beleza, eu sou o candidato a prefeito, você é o vice, pode ser? Aí eu peguei e falei, pode ser, não tem problema não. Ele ficou surpreso. Aí ele ficou surpreso, ele falou, não, tô brincando, você é o candidato a prefeito e eu sou o vice, pode ser? Eu falei, pode, tamo junto, vamos começar. Aí a gente já saiu de lá decidido, já anunciou pro grupo, né? Gente, nós resolvemos, não precisa fazer pesquisa mais, eu sou candidato a prefeito, o Cristiano é meu vice e bola para frente, vamos ver o que dá. Aí, o porquê da escolha, ele percebeu que o grupo do Tunico, que era o grupo do meu pai, ele poderia vir, se eu fosse o candidato a prefeito. Se ele fosse o candidato a prefeito, o Tunico lançaria essa candidatura e acabaria que não... ter 3 pessoas e dividir os votos, Dalto ia reeleito. Então, a chance de quem está no cargo, né, na cidade pequena, se tiver 3 candidaturas de ser reeleito é muito grande. É muito grande. Então, foi bem estratégico, né, o nosso... A definição. Às vezes as pessoas até falam, hoje eu falo assim, o pessoal já conhece a política e tal. Não, beleza, conhece, mas eu acho que nesse ponto aí, questão de estratégia, a gente jogou muito bem. Então, foi o que... E aí fica a dúvida, né? Definiu lá, vamos para a campanha. Campanha no interior pega fogo, né? Coisa acontece mesmo. Fla-Flu, né? Acho que é Grenal, né? Até passa do Fla-Flu aí, enfim, os clássicos aí do Brasil. Foi muito pegada a campanha. Tem uma história que você lembra, assim, que o bicho pegou mesmo. E até falou, gente, calma aí, não precisa disso não. Como é que foi a campanha? É engraçado, às vezes eu falo, as pessoas ficam surpresas, mas desde o início eu falava, não, eu quero que o prefeito venha para a reeleição, tem que ser eu e ele. Por quê? Porque eu sabia que já tinha um certo desgaste, a gente já tinha pesquisa em mão, eu sabia da rejeição, então eu já vi ali, assim, eu achei muito tranquila a campanha, extremamente tranquila, até o último momento. A gente vinha acompanhando, né, as pesquisas internas e eu sempre falava para os meninos, gente, nossa eleição está ganha, vamos trabalhar tranquilo. E às vezes eu sou muito tranquilo, muito, né? E o povo ficava, tinha gente lá que quase ficava louco, né? Surgia algum assunto ali, nossa, vamos resolver, vamos ali, não sei o quê. E sempre foi assim, a gente até passou por um debate e tinha, assim, as pessoas no interior, eles criam uma ideia, e essa ideia, ela sempre prevalece, sempre, nossa, mas ninguém consegue ganhar, nossa, mas vai gastar milhões na campanha. E a gente era sempre surpreendido. Toda semana, o grupo da oposição, essa semana tem uma bomba, essa semana tem uma bomba. E nada acontecia, sabe? E eles falavam, se não tiver 500 mil, 400 mil para lançar na campanha, não ganha. Eu falei, pois nós vamos ganhar sem gastar. E foi o que aconteceu. Entramos na campanha, tivemos uma ajuda fundo partidário, né, através do delegado Valdir, colocou lá para a gente 180 mil reais e foi com isso aí que a gente tocou e até o final e graças a Deus a vitória veio. Então, assim, entrei sem gastar nada. Perfeito, a gente vive aí uma onda do antipolítico, né? O próprio presidente Bolsonaro, ele foi eleito muito nessa onda. Eu não sou como os que estão aí, não sou político. E aí a gente vê um cenário mundial quase disso. E aí
que as pessoas costumam dizer muito, não, político é tudo igual, político é ladrão, eu não quero esses que estão aí, eu quero alguém de fora, alguém que não seja esse político tradicional. Como é que o senhor vê essas afirmações, como é que o senhor lida com essas avaliações que muitas vezes generalizam, né, a política, de certa forma? Isso. Eu acho assim, existem pessoas boas, mas as pessoas às vezes não conhecem um pouco da administração. A gente lida muito com burocracias que atrapalham fazer as coisas. Então, às vezes a pessoa quer fazer, mas não dá conta. Às vezes eu vejo diferencial no nosso grupo, na nossa equipe, é isso. Pessoas jovens, comprometidas, que querem o melhor para a cidade. Então, assim, hoje eu não falo, não, às vezes a pessoa fala, agora você é político. Não, eu ainda não consegui ser político, nem sei se eu vou conseguir ser político. Eu quero fazer gestão, eu quero fazer o bem para a cidade. É meio que um idealismo meu e eu vejo que tem bastante pessoas aí que tem vontade, que quer o melhor mesmo para a sociedade. Nós tivemos, pós-eleição, o senhor assumiu o município, não sei, né? Gostaria que o senhor falasse a condição financeira, fiscal e uma pandemia, né? Como é que foi assim, o começo da gestão, que normalmente é complicado numa cidade do interior, quando sai, né, um grupo político e entra outro grupo político. Como é que foi o começo da sua gestão? Você chegou a assustar quando sentou na cadeira e falou, gente do céu, tem mais dívida do que dinheiro aqui, como é que faz? Como que faz? No começo do ano também é aumento de casos da Covid também, né? Então, é uma coisa diferente, né? Mas eu sempre gostei de desafios. Então, quando a gente entrou lá, eu acho que o primeiro mês, a primeira semana ali, o primeiro mês, a gente fica meio que perdido e depois começa a chegar, né, as coisas boas e as coisas ruins. A gente já deparou aí no início do ano com uma dívida de um precatório, já não esperávamos, né, um precatório aí de quase 5 milhões e a gente já entra aí, tem uma parcela aqui de 750 mil que você já tem que pagar de imediato. Mas como assim, 750 mil? Aí tem que pagar, vamos pagar. Então, é igual você falou, e se não tivesse o recurso? Né? Às vezes, comentário da oposição mesmo, não dá conta de pagar a primeira folha, não vai dar conta de pagar os funcionários. Então você já entra com aquela preocupação, mas como assim? É uma pressão, né? E assim, por que estão falando isso? Porque eles já sabiam, né, o que estava deixando. Então, mas graças a Deus a gente superou, conseguiu pagar. Veio a questão da pandemia, já é outro problema, assim, grave, mas igual eu falei, eu sou muito decidido com as coisas e quando eu resolvo, eu dou a quem doer. No momento da pandemia, a gente já teve duas situações. Uma situação foi da gente fazer um lockdown geral mesmo, fechar tudo e o pessoal do comércio de cima e xingamentos e trem, mas infelizmente a gente tinha uma pressão, né, por parte até mesmo do Ministério Público e a gente decidiu que aquele seria o momento de fechar geral. Fomos para a imprensa, né? Chegou aí no jornal Anhanguera, passou, Petrolina, a primeira cidade que faz o lockdown. Então, assim, foi uma situação ruim, né? A gente sabe, companheiros da gente lá, chegar ao ponto de falar, não, esse cara aí é louco, esse cara não sabe administrar nada e tal, mas, assim, são decisões que tem que ser tomadas, né? Infelizmente, a gente não pode usar essa questão, a parte política, não, se eu fizer isso eu vou prejudicar um companheiro. A gente tem que pensar no bem comum, né? Não dá para pensar só ali no companheiro. No momento, né? E aí veio a questão boa da pandemia, que Petrolina foi uma das primeiras cidades a vacinar 18 anos, né? Que também deu matéria. A gente já tinha costume de ver Petrolina saindo só em manchete ruim mesmo, era assassinato, era roubo a banco, explosão de banco, era só essas coisas. E aí começou, às vezes, a sair umas notícias boas de Petrolina. E a notícia ruim vende mais que a notícia boa, né? Certeza. A tendência é essa. Mas eu me recordo dessa matéria, a TV Anhanguera, né? Afiliada da Rede Globo, destacou o município como sendo o primeiro a vacinar pessoas com 18 anos, né? Isso. Então, foi um destaque realmente a vacinação em Petrolina de Goiás. Prefeito, 11 meses de mandato,
primeiro ano sendo finalizado aí, mas a gente já vai falar de reeleição. O senhor é a favor ou o senhor é contra a reeleição? Cara, eu sou a favor da reeleição. Eu acho assim que a população ela tem que colocar na balança ali, né? Se compensa. Porque eu mesmo falo, Thiago, e aí, tá trabalhando para reeleição? Eu falo, cara, é isso aí, nós vamos ver o resultado no terceiro ano. Nós vamos fazer pesquisa e tal. Se ver que tá bom, vamos continuar. Agora, eu não vou tentar empurrar uma reeleição, forçar ali, igual a gente vê, falar, mas compra o voto e isso e aquilo. Eu não, assim, eu quero trabalhar, eu quero fazer obra, eu quero fazer o bem, o que der para fazer, eu vou fazer. Lá na frente eu vou medir isso. Ah, não, foi bem, população gostou, vamos continuar. Agora, se não, a população não gostou, aí eu tenho meu escritório, tenho minha família, tenho minhas coisas, eu saio fora. A vida segue. Segue. Mas tem gente que não é assim não, né? Tem Tem um amor pelo poder maioria. e pelo dinheiro que é difícil. Maioria. Até mesmo mais pelo poder, eu imagino. Porque dinheiro, às vezes, não compensa muito, não. Prefeito, o senhor tem 11 meses aí de mandato, né? Finalizando o 11º mês. A maior alegria e as maiores dificuldades, quais foram? O senhor consegue puxar na memória e ter com clareza esses momentos? Acho que hoje a maior alegria é ver a população mais feliz mesmo, né? Com as ações que a gente vem desempenhando. Mas eu acho que a maior alegria está bem próximo de acontecer, que vai ser a abertura do nosso atendimento 24 horas, que está prevista agora para o início de dezembro. É um hospital? Não é bem um hospital, é como se fosse uma UPA, né? Sim. Isso é inédito lá em É inédito, nunca teve, é o que mais pediam quando a gente fazia pesquisa e realmente a população já sofreu bastante com isso. Hoje, se passar mal, qual que é o processo? Vem para Anápolis? Como funciona? Hoje a gente tem uma pactuação lá com um hospital particular de Petrolina e também uma pactuação em Nerópolis. Mas assim, essa pactuação, um exemplo de Petrolina, é um atendimento que ele é limitado, né? Ele vai até acho que 5 a 6 horas e daí para frente, como é um hospital particular, eles cobram a consulta. Então, esse foi sempre um problema da cidade, né? Eu acho que o médico que ele trabalha ali é um particular, ele tem que cobrar, eu não sei até que ponto o município conseguiria fazer uma pactuação para que atendesse 24 horas. Eles até ofereceram, mas a gente achou inviável. Mas é isso, a população ela quer o atendimento. Não dá para você escolher se você vai adoecer durante o dia ou à noite. Então, adoeceu à noite, a partir do mês que vem nós estamos lá para atender. A expectativa é dezembro, janeiro? Dezembro. Eu até brinco às vezes, porque é um sonho tão esperado da população de Petrolina, e se não fosse a pandemia, a gente conseguiria realizar isso com 2, 3 meses de mandato. Isso não tem segredo. Isso aí tem que ter força de vontade e peito para fazer, porque passaram muitos gestores e não tiveram peito, porque é uma coisa que você vai mexer com um particular. Eu vejo que às vezes até falam, não queira ser o prefeito que fechou o hospital particular. Eu sempre falo, quem sou eu para fechar uma empresa particular? Né? Na verdade, o senhor abriu uma unidade pública, né? Sim. Para a população ser atendida. Na verdade, não se trata de você bloquear um atendimento aqui, mas de ampliar para quem muitas vezes não tem condições. Não tem condições, a gente quer ampliar. Aí, particular, ele tem que fazer o papel dele, tem que, né? Então, quanto a isso, eu sou muito tranquilo e vai dar tudo certo. O grupo político do senhor, ele não, faltou a dificuldade, né? O senhor falou da alegria aí, as maiores dificuldades. Eu acho que a maior dificuldade na administração é as burocracias mesmo. Isso aí é complicado mesmo, prefeito? É muito complicado, muito complicado. Vai comprar qualquer coisa, qualquer projeto. É muito entrave. A gente está lá com alguns, um exemplo, a gente está com alguns convênios parados na Caixa Econômica, que são convênios de 2011, 2013. Então, assim, eu não consigo imaginar que eu ganhe um recurso e alguém vai executar daqui 15 anos.
Eu não consigo Entender isso. Porque a gente está no privado, as coisas acontecem sim. Você, tendo dinheiro para você fazer, você vai lá, faz, paga e pronto. Agora, infelizmente, quando se trata de caixa econômica, tem os entraves aí que atrapalham bastante. Tem um exemplo de uma quadra que está para ser coberta, uma quadra no Jardim Santa Paula, que o convênio dela é desde 2011, R$100 mil para cobrir uma quadra. Aí assim, a gente já deu andamento no processo, já tem tudo licitado, agora por conta desse tempo chuvoso, atrapalhou um pouco, mas enfim, a gente já começou a mexer, provavelmente na segunda-feira começa a cobertura, e a gente já desenvolveu um outro projeto que é uma reforma geral, porque a quadra, na verdade, a gente está cobrindo para cumprir o convênio, para não ter que devolver o que gastou. A gente vai cumprir o convênio, encerrar ele e vamos ter que refazer toda a parte de calçadas. Enfim, a gente criou um novo projeto, é um projeto bacana aí que vai agradar a população. Em 10 anos muda até a prioridade, né? Talvez 10 anos atrás a prioridade era a cobertura, né? Hoje talvez tem coisa mais importante do que a cobertura lá em cima. Hoje a única coisa que vai estar lá nova é a cobertura. Então assim, a gente tem que refazer tudo. E tem-se o argumento de que esse excesso, muitas vezes, é uma crítica que as pessoas fazem, né? Um excesso de burocracia. O argumento dos defensores é que auxilia no combate à corrupção. Como é que o senhor acha que é possível ponderar isso? Porque é claro que a corrupção ela continua existindo, mesmo com esse excesso de burocracia. Mas como que a gente consegue desburocratizar para ser, como o senhor falou, mais eficiente e ponderar essas duas coisas? Eu vejo, sim, hoje as coisas vêm mudando. Então hoje eu vejo que de hoje para frente, ou de algum tempo, eu falo hoje que a gente está lá hoje, mas mudou bastante, está desburocratizando. Só que esse que está para trás é o que está travado, entendeu? Então assim, a gente entra, quem acompanha nas redes sociais vê que a gente não fica parado. Eu não consigo ficar parado. Às vezes fala, o prefeito fulano não vinha na prefeitura. Eu desde quando eu entrei, eu vou lá todos os dias. Às vezes se eu não for passar o dia lá, mas pelo menos de manhã eu dou uma passadinha. Então, a gente tem andado bastante, tem conseguido muitos recursos, mas infelizmente esses recursos aí antigos aí tá atrapalhando bastante. E às vezes dá um entendimento também da falta de quê? De correr atrás também. Vontade. De vontade, porque assim, se hoje a gente conseguisse, era uma vontade minha de conseguir entregar essa quadra esse ano. Por quê? Porque é uma coisa que está há 10 anos parada. Então eu entro e entrego com 1 ano, então eu mostro que não há tanta dificuldade. Então assim, eu sou contador, já trabalho com burocracia há muito tempo, então eu sou acostumado a correr atrás, ver onde está o ponto, onde está o problema ali e destravar aquilo lá, Eu já sou acostumado com isso, então a equipe também já vem nesse mesmo alinhamento aí, a gente está sempre correndo atrás. Tem um polo industrial, uma área de um polo industrial em Petrolina que já está há muito tempo também, o pessoal vem brigando, tem que pôr empresa, a gente, no primeiro momento, a gente já correu na Codego, é uma autarquia do governo do estado, e a gente chegou lá com um pensamento e volta para casa com outro. Não, a Petrolina não tem um terreno para a indústria, a Codeg tem um terreno para a indústria. Então eles falavam, às vezes o gestor fala, não, eu comprei o terreno, o outro fala, não, eu vendi em tal lugar, comprei aqui. Não existiu isso, nunca existiu. Então assim, a Codeg vai lá, compra um terreno. Essa semana a gente teve novamente, eu não estive, mas a equipe esteve lá na Codeg, descobriu um fato mais agravante ainda para esse terreno, que a maioria dos terrenos, ou quase todos os terrenos do estado que está em poder da Codeg, foi doado do município para a Codeg. O nosso é uma coisa que não existiu em outro lugar, o nosso foi a Codeg, pegou o dinheiro, foi lá e comprou. Então assim, a gente pensava, se as coisas não andam nessa Codeg, vamos tentar resgatar esse terreno e a gente faz por aqui. E a gente vai deparando só com os problemas ali, com a burocracia. Não tem jeito. Não tem jeito. Por vezes uma falta de transparência, por explicar a situação. Eu gosto de ser, eu particularmente gosto muito de ser transparente. A gente tenta levar para a população
tudo que acontece com a maior transparência. Agora, primeiro, infelizmente, as pessoas falavam, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e a gente vai Não tem nada disso, a gente vai puxando aí e tá vendo que, né, não é igual foi passado para a população. Antes da gente falar da política estadual, queria que o senhor falasse, assim, ninguém governa sozinho, né? Não. E tem que ter uma equipe boa. Sim. E a sua equipe é considerada jovem, né? Sim. Um grupo jovem. E talvez alguém pudesse até comentar assim, mas é muito novo, será que vai dar conta, não vai dar conta? O senhor mesmo, um prefeito muito novo, né? Sim. Então, como é que o senhor viu essa desconfiança no começo e avalia o resultado da sua equipe hoje, fechando o primeiro ano de gestão? A gente tem alguns pontos que são falhos, né? E a gente consegue enxergar isso. Eu sou muito tranquilo, eu absorvo bem as críticas e tudo. Ninguém consegue ser 100% perfeito, né? Mas a questão aí de idade, eu tenho uma equipe muito alinhada. Para a gente falar é até suspeito, mas assim, eu pego um feedback dentro da própria administração, com pessoas que estão lá 30 anos, 25 anos, que tá torcendo e assim, chega na gente ao ponto de falar, cara, eu nunca trabalhei, que eu tenho 30 anos que eu trabalho dentro da prefeitura, eu nunca trabalhei com equipe comprometida igual essa, com pessoas com capacidade, inteligência, às vezes uma desenvoltura melhor, né? Vamos dizer. Porque eu preocupei que tentar colocar pessoas técnicas. Não, você conhece da área? Então, beleza. Meu secretário de administração, um exemplo, ele trabalhava como representante comercial e eu convidei ele para ser o secretário, mas de cara eu já falei para ele, cara, eu vou te dar essa oportunidade, começa um curso de gestão, começa alguma coisa na área, eu preciso disso, entendeu? E eu vejo que deu muito certo, né? Questão da idade, nós temos lá o nosso secretário de finanças que entrou, no início do ano ele estava com 19 anos, né? Começou a trabalhar comigo no escritório com 16 anos. E o que eu levei, às vezes, aí, 15 anos para aprender na contabilidade, ele aprendeu com 3 anos, né? Então, a gente vê a capacidade que o menino tem e a rapidez dele absorver as informações então, assim, é diferente. Eu vejo que está dando muito certo e vamos ter bons resultados aí até o final. Renato já ponderou algo nesse sentido, mas ano que vem nós temos eleições para governador e para presidente. Aqui em Goiás, o governador Ronaldo Caiado já disse que é candidato à reeleição. Tradicionalmente, em Goiás, os governadores são reeleitos, nos últimos 20 anos, com exceção do José Hélito, que não se reelegeu. Como é que o senhor vê esse cenário para 2022, aqui em Goiás especificamente? Vai desenhando aí Caiado e Mendanha, né? É claro que deve ter aí mais 1, 2, até 3 candidatos, mas polarizando, está afunilando para uma disputa dos dois, né? Como é que o senhor está enxergando esse momento político aí? Bom, assim, governador a gente já tem um contato, já tem um tempo, né? Desde o princípio já consegui estar ali junto. E ele tem alguns programas aí que eu imagino que seria uma maneira dele tentar essa reeleição com maior facilidade, né? São um projeto das casinhas populares, aí já entra, né, ganharia a população, vamos dizer assim, e um projeto de recapeamento asfáltico que já conseguiria às vezes ganhar os prefeitos, né? Hoje eu vejo, sim, aí vem a questão da burocracia. Eu entendo que ele tem uma equipe muito boa, o nosso governador, mas aí quando se depara com essas burocracias e as coisas começam a não acontecer, né? O que a gente está vendo aí, já tem um tempo aí que estamos correndo atrás também, o município de Petrolina foi contemplado com esses programas, e eu vejo assim, que seria uma forma dele estar, né, buscando essa reeleição aí com mais facilidade. Eu acho que vai depender muito dessas questões aí, desses programas. O Gustavo Mendanha, a gente vê um cara jovem, né, tem feito a diferença no município de Aparecida e está conseguindo ganhar força,
No início, às vezes a gente falava, nossa, mas o Caiado tá muito bem, vai colocar esses programas aí, tá no caminho certo e tal. Mas hoje a gente vê que realmente o Mendanha tá ganhando muita força e não sei, vamos ver o que vai acontecer, né? Não... O senhor acha que é incerto ainda? O senhor acha que não é garantido? Eu acho que ninguém tá garantido, não. Eu acho que tá bem certo aí. A gente tem participado de algumas reuniões e a gente tá vendo que vai acontecer muita coisa ainda até o... Muita água, né? Muita água para passar debaixo da ponte. Tá cedo, e é até uma opinião pessoal, né? Esse anúncio do vice-governador tão antecipadamente assim, não sei até que ponto é só benefício, né? O Caiado anunciou, né, Daniel Vilela como seu candidato a vice para a reeleição. Então, assim, para conversar com os partidos, para toda essa questão política que a gente sabe que existe, será que foi tão... A ideia foi tão boa assim, né? Será que não era melhor esperar um pouquinho? Porque aí fica sem margem para negociar, para conversar, né? Mas acreditamos que o Caiado sabe o que está fazendo, né? E lá na frente a gente vai ver se a ideia foi boa ou não. Ontem mesmo eu estava comentando sobre isso, porque a gente entra na política agora, jovem, e às vezes as pessoas falam, cara, você tem que ser mais político, você não conhece a política. Igual eu acho que ninguém conhece a política. No final das contas, tudo é incerto, porque eu vi assim que depois que lançou essa pré-candidatura aí do vice, meio que mexeu muito aí com a oposição, até com os próprios companheiros mesmo, e eu acho que não agradou muito não. Talvez o momento, né? Não, nem tanto o nome, mas o momento. O momento, né? Vamos lá para o governo federal então. Daqui a pouco a gente fala de preço dos combustíveis, né? Sua avaliação em relação a esse ponto. O Bolsonaro foi eleito com uma promessa de combate à corrupção e aí enfrentou uma pandemia que comprometeu a gestão, né? O sucesso total da gestão. Como é que o senhor avalia a gestão do Bolsonaro e 2022? Tá fechado com o Bolsonaro? Vai avaliar o cenário? Como é que está essa questão? A gente é até suspeito em falar, né? Mas Bolsonaro, eu acho que deu um caminho melhor para o Brasil, tá fazendo um bom trabalho. Às vezes ele é um pouco ruim com as palavras ali, ou às vezes até a oposição faz alguns cortes ali e passa para a população entender outra coisa, mas eu vejo assim, tá melhorando, tá no caminho certo. Acho que a gente não pode deixar aquele PT voltar ao poder. Eu acho que seria um retrocesso muito grande para o país. E eu vejo que já está, passou, acho que o pior momento já passou. Eu acho que já está começando a vir aquela onda bolsonarista novamente aí. Eu acho que... O deputado federal Glaucino da Fox fez um comentário, eu acho que cabe uma reflexão. O ministro Paulo Guedes, assim, a gente olhando de fora, né, falando como jornalista e como cidadão, a gente acredita que ele está devendo um pouco, né? Parece que não fez nada tão novo. Agora, a pandemia influenciou, claro, mas o gestor está ali para resolver, né? Sim. Então, assim, qual foi o diferencial do Paulo Guedes? Eu não sei se talvez ele atendeu a expectativa que o presidente tinha, né? E aí você pega a inflação, tudo acaba resultando na pasta dele, né, que é a economia. Então, acho que é um ponto importante. E uma autoavaliação, o Felipe também comenta a respeito, existe uma má vontade com relação ao Bolsonaro por parte da imprensa, né? Sim. Agora, ele dá motivo para isso, né? Em vez de ir lá e falar de determinada forma, ele é o presidente da República. Ele não pode falar como se estivesse conversando numa mesa informal com 5 pessoas aqui, né? Mas, por outro lado, politicamente é muito bom para ele isso. Por quê? É aquela linha de... Ele é espontâneo, ele é assim mesmo e a gente gosta, é assim. Então, tudo eu não sei até que ponto ele faz de propósito, se é desse jeito mesmo, se é intempestivo, um pouco de cada coisa aí, né? Só uma outra pergunta também, prefeito, porque o senhor avalia que nesse cenário, considerando hoje, o presidente Bolsonaro chega com força para enfrentar, por exemplo, o PT, ou uma terceira via não seria mais viável nesse cenário? Hoje eu não consigo enxergar, às vezes, até o Moro como uma terceira via. Eu acho que... Meio embolado ali, ficou né? meio embolado e às vezes a gente até fica imaginando.
Eleitor do Bolsonaro não vota no Moro. E do Lula? Do Lula não vota no Moro. E vamos imaginar um segundo turno, Moro e Bolsonaro. Para onde que vai os eleitores do PT? Né? Eu acho que vai caminhando para ser Bolsonaro e Lula, ou às vezes eu nem acredito na candidatura do Lula, se vai haver mais alguma coisa aí, né, algum impedimento aí até a candidatura. Né? Porque, claro, há vários processos Sim. ainda. A anulação é apenas um processo, né? Sim. Tem outras situações aí que podem... Fizeram força e estão fazendo muita força para ele sair candidato, né? A gente sabe disso porque, legalmente falando, aí tem muita coisa questionável. Sim, claro. Prefeito, o Renato já mencionou um pouquinho também, nós estamos em um cenário de pandemia, inflação alta, desemprego também, né? Como é que o senhor avalia esse cenário e aí especificamente em relação ao preço dos combustíveis? Rolou até uma discussão entre o presidente e os governadores, porque ora um diz, não, a culpa é do lado de cá, outro, não, a culpa é do lado de cá. Como é que o senhor vê essa situação? Então, essa já é uma briga bem antiga, né? Às vezes a gente vê até alguns deputados da oposição pressionar ali o nosso governador para estar baixando o ICMS. Aí fica aquela questão, eu sempre gosto de estar tentando, a gente não está fora, mas eu quero saber notícia de fora também, né? A gente vê que o problema não é Brasil, o problema hoje é o mundo inteiro, é o desabastecimento, né? Causou, como se diz, o famoso fica em casa, causou isso e às vezes eu enxergo até essa questão da economia, eu vejo que não deu para fazer muita coisa, mas se manteve, né? O Brasil não sofreu tanto igual outros países. E a questão do combustível, até onde eu tento me informar aí, países aí, Estados Unidos, Europa mesmo, o combustível, se a gente for trocar em real, está bem mais caro do que aqui no Brasil. E a questão do ICMS, eu vejo até assim, prejudica os municípios, né? De certa forma, você ir lá e cortar o ICMS do combustível, não é só o governo, né? A conta cai lá para os municípios também, né? Porque uma parte vem para o município, sim, né? Sim. Então é uma coisa assim a ser bem estudada. Geralmente quando eles fazem um corte daqui, eles compensam dali, né? Não sei se seria para estar balanceando, porque senão... Mas o certo o preço que está não dá. São fatores que influenciam, né? Tem uma série de questões, mas do jeito que está indo, daqui a pouco a gente está pagando R$10 num litro de gasolina e como que faz? Né? Aí falta até o básico em casa, né? O alimento em casa. Uma coisa puxa a outra, né? Mas que eu vi agora há pouco que até deu uma baixada, né? Não sei se... Aí já é questão da Petrobras, né? Mas enfim, o ICMS aí é uma coisa que tem que ser bem pensada mesmo. Senão arrebenta os municípios, né? Falando de uma maneira mais franca, isso, né? Isso. Prefeito, voltando aqui, já encaminhando para a parte final... Uma história aí das eleições, algo engraçado ou sério, que o senhor recorda aí que marcou, né, o período eleitoral? Então, a gente sempre teve ali um pessoal da mídia junto com a gente, então assim, todas as situações a gente gravava e tal, tinha os videozinhos que a gente fazia ali, caseiro mesmo, a gente até preparou aí um making off dos erros, né, de gravação, ficou bastante engraçado. A gente lançou aí bem no finalzinho do ano já e o povo gostou bastante, né? Nunca tinha visto aquilo, né? Tipo assim, a gente mostra, mas só a parte boa, né? A parte que a gente sofre ali, a gente não tinha, né, um contato ali com câmera, com gravação, então assim, foi uma parte bem difícil da gente tá lidando, mas foi superado, graças a Deus deu tudo certo, mas a gente guardou aí essa recordação. E outra parte também é quando a gente saiu para pedir voto aí na zona rural, o pessoal sempre falava, prepara aí que vocês vão engordar demais, que vai comer muito e tal. Aí vem aquela questão, o pessoal já estava meio descrente dos políticos. Desiludido. Então, a maioria dos lugares que a gente chegava, não, só o cafezinho mesmo. Algum lugar tinha um bolinho, um trem. E teve um dia até a gente saiu para pedir votos
na região de um candidato a vereador. A gente saímos e pensamos assim, não, ele vai fazer um almoço para nós. Já era 1h30 da tarde, nada de almoço. A gente cutucou ele e falou, pois é, nós vamos lá para sua casa agora para almoçar. Ele falou, não, já pediu voto em todos os lugares que tinha, que eu não preparei almoço não. Vocês querem almoço? Eu falei, não, deixa quieto. Precisa mais, né? Não, Deixa pra lá. A gente passou num botequinho na beira da estrada lá e foi comer amendoinzinho Para matar a matar a fome. fome com amendoim. Mas para quem é da zona rural, o senhor fala nesse sentido, é complicado, né? Às vezes vai lá de 4 em 4 anos só para pedir o voto, aí Sim. não tem uma máquina lá para ajudar, não esse tem é o benefício problema. nenhum, né? Esse é Pessoa- o problema. Aí quando agora entregando o resultado, aí Isso. volta lá, vai ter o almoço. A gente está até devendo umas visitas, né, na zona rural. A gente não teve um ano muito bom para estar atendendo o produtor. A gente pegou máquinas já bem desgastadas. Você arruma de manhã, à tarde estragou de novo. Enfim, foi um ano ruim mas ano que vem nós vamos fazer um bom trabalho e eu quero estar visitando e eu vou querer almoço. Eu não vou querer só cafezinho, não. O prefeito de Anápolis, Roberto Naves, ele cita sempre que 2 anos de gestão, você paga a conta e planeja. E nos últimos 2 anos aí que é uma parte boa de ser gestor. Que é começa a inaugurar as coisas e tudo, né? Então o primeiro ano realmente às vezes pode ser o mais difícil, né? Pode Sim. não, normalmente é o mais difícil. Depois a coisa vai engrenando e os resultados vão falando por si, né? Sim. Se o prefeito está fazendo uma boa gestão ou não. Prefeito, para a gente finalizar, queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para a população de Petrolina, falando desse primeiro ano e a expectativa aí para os próximos 3 anos da gestão Thiago Pacheco. Sim, a mensagem que a gente deixa é sempre que estamos aí para lutar mesmo por Petrolina. Todo dia a gente tem uma descoberta nova, todo dia a gente corre atrás de algo novo e vai ser assim os 4 anos, Deus dando saúde, dando força, a gente quer correr atrás, que a gente quer ver nossa cidade dar uma acelerada mesmo. Só tá começando. Vamos mudar, só começou, a gente começou, enfrentamos as dificuldades, né? Estamos sempre reunindo com os secretários e a palavra que eu já deixei com eles esse ano a gente teve esses problemas, ano que vem é vida nova, é todo mundo alinhadinho, vamos correr atrás e fazer as coisas que a cidade precisa. E pode esperar que vem muita coisa boa já para o ano que vem. Nós não vamos fazer igual você falou do prefeito, a estratégia dele, dos 2 primeiros anos, planejar, não, já está tudo planejado, ano que vem a gente já começa. E uma grande obra vindo por aí, né? Sim. Atenção, população de Petrolina, né? Se Deus permitir aí, dezembro, né? Vem essa inauguração da unidade de saúde, que vai Sim. atender 24 horas. Sim, a gente está dependendo só do asfalto, né? A gente já tem licitado, já tem o contrato, já está contratado, esperando só calmar as chuvas para a gente estar fazendo essa nova, né, esse novo asfalto lá na chegada da unidade e a inauguração. Só um detalhe, assim, a maneira diferente de governar, né? Me parece que teve uma enquete, queria que o senhor explicasse, para definir se ia ter show de Réveillon, iluminação de Natal, e a população que escolheu, né, o que ela Sim. queria. Sim, a gente colocou essa enquete porque a gente quer a população participando. Inclusive, nós já estamos bolando uma outra aí que vai dar um impacto até maior. Logo a gente vai estar lançando aí, provavelmente no início desse mês. É bom deixar a população definir o que quer, né? Que a gente fazer, eu gosto disso, não, eu quero assim, não, eu quero que a população participe também. Né? Lá era show ou decoração, né? Se ia ter, Isso. o que o Réveillon povo ou escolheu? decoração. O pessoal escolheu a decoração de Natal. Deixar a cidade Isso. mais bonita Isso. nessa época do ano. Com certeza. Tá certo. Prefeito Thiago Pacheco de Jesus, o Thiago Contador, obrigado por ter participado, aceitado o convite, né? E participado dessa nossa conversa aqui no Manchete Goiás e parabenizando, né? Pelo primeiro ano de gestão em Petrolina de Goiás. Obrigado, eu que agradeço aí por estar dando esse espaço aí para a gente estar participando e quando tiver mais algum convite pode contar aqui com a minha presença. E população de Petrolina, né? Não só assista, mas curta, se inscreva e compartilhe essa entrevista, né? É uma prestação de contas aí da gestão do prefeito Thiago neste primeiro ano de mandato. Vamos embora, Felipe? Vamos mais uma.
Prefeito, obrigado mais uma vez pela atenção, pelo carinho e sucesso aí nos próximos 3 anos de trabalho. Obrigado. Manchete Goiás, o seu canal de notícias. Tem muito conteúdo bacana no YouTube, vai lá na playlist que você vai se surpreender. Um grande abraço, até a próxima. Até mais.